Obrigada, Maurício. Bom, eu vou dar início aos nossos trabalhos dessa tarde. A nossa sessão começa agora às 2 horas e vai até às 3h30. Eu vou pedir para cada um dos apresentadores, antes de iniciar a sua exposição, que diga seu nome não porque eu vou chamá-los pelo nome, mas diga uma pequena referência de quem são, professor, estudante, enfim, só para as pessoas que estão nos assistindo terem uma ideia de quem somos nós, não é? A primeira, cada uma das apresentações deve durar 20 minutos para que nós tenhamos tempo de, no final, termos debate. Eu agradeço a vocês se respeitarem essas regras e vou fazer mais um pedido. Quando uma pessoa estiver falando, que todas as demais desliguem o microfone para não dar eco. Muito obrigado. O primeiro a falar será Leandro de Magalhães, a quem eu convido a fazer a sua exposição. Muito obrigada. Pronto. Então, meu nome é Leandro de Magalhães, sou professor aqui na Universidade de Bristol, no Departamento de Economia. Eu estou aqui em Bristol há 12 anos, então faço pesquisa em economia e também em ciência política. Então, esse artigo aqui é um artigo chama Multi-Office Incumbency Advantage, Political Careers in Brazil, e na literatura americanista, principalmente, o conceito de incumbency advantage é um conceito repetidamente estudado. Eu não sei se existe uma tradução literal no Brasil de incumbência, mas é a vantagem de deter o cargo. Então, a ideia seria qual vantagem deter o cargo me dá comparado com se eu não tivesse detido o cargo numa eleição. Eu, a mesma pessoa, vou concorrer a uma eleição detendo o cargo, eu, concorrendo à eleição não detendo o cargo, qual vantagem isso me dá? Nos Estados Unidos, isso é muito estudado, principalmente uma questão muito importante, quando você olha os representantes americanos do Congresso americano, eles se reelegem eles concorrem à reeleição, quase todos concorrem à reeleição, e quase todos ganham a reeleição. Então, a vantagem de ter o cargo nos Estados Unidos é muito alta. E o foco americano é um foco de reeleição para o mesmo cargo. Para deputados federais, os representantes americanos do Congresso ou nas assembleias legislativas estaduais também. Então, no Brasil, se a gente for ter um debate sobre essa vantagem de ter o cargo, é interessante deixar claro que existe movimentação entre cargos muito maior, muito mais frequência no Brasil do que ocorre nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando você chega num cargo político, você tende a ficar naquele cargo político por muito tempo. Então, vou mostrar. Nós implementamos dados, usamos dados do TSE de 94 até 2010, e agora estamos no processo de reviver esse artigo e trazer dados das eleições mais recentes. E dar um exemplo que a gente constrói. A gente ligou todos os políticos do TSE, que estão nos dados, todos que a gente conseguia interligar entre os períodos. E você pode ver essas tabelas de transições. Para quem deteve cargo e também para quem perdeu, também temos os dados. Depois eu vou mostrar os resultados com isso. Mas a ideia é que você pode ver que um vereador, 42% dos vereadores eleitos em 2002 voltam a ser eleitos vereadores nas eleições seguintes. E prefeito e vice-prefeito, deputado estadual para eleições a partir de 2002, 4 anos mais tarde, qual cargo eles detêm. Então, você pode pensar, se você olha aqui na matriz, você tem a matriz na diagonal, você tem a reeleição para o mesmo cargo. Então, 38% dos prefeitos, 20% dos vice-prefeitos, deputado estadual, 50% dos deputados estaduais e mais ou menos 54% dos deputados federais voltam a ser eleitos 4 anos mais tarde. E por aí vai para todos os cargos que temos. O interessante dessa tabela é ver também que há mudanças fora das diagonais. Então, por exemplo, para deputado estadual, 1% vira vereador, 7% vira prefeito, 5% vira deputado federal. Para deputado federal, 1% vira vereador, 5% prefeito, e por aí vai. Tem movimentações representativas, por exemplo, governador, 24% vão virar senadores no próximo cargo que eles detêm. Então, se você fosse olhar como se mede a vantagem
de deter o cargo, incumbency advantage nos Estados Unidos, você olharia para a probabilidade de reeleição. Então, seria o número na diagonal, de reeleição para o mesmo cargo. E o que nós estamos falando nesse artigo é que, no caso do Brasil, é interessante olhar esse número na diagonal, mas é também interessante olhar o 1 menos o número do não eleito. Quer dizer, você deter um cargo hoje, comparado a não deter, você ter ganho uma eleição, comparado com você ter perdido aquela eleição, qual efeito isso tem na sua possibilidade de ser reeleito para o mesmo cargo? Isso seria a incumbency advantage tradicional. Mas qual efeito isso tem para você deter qualquer cargo político? No sentido de 4 anos mais tarde, você sobrevive na política com um cargo, tendo sido eleito para um cargo. Então, esse seria ou você pode definir a vitória como ser eleito para o mesmo cargo ou para qualquer cargo disponível para político. E é isso que, e para estimar isso, vou deixar aqui para os dados que é mais interessante. Para estimar isso, ultimamente, nos últimos 10 anos, mais ou menos, começou a se usar muito a regressão descontínua, que eu vou usar também. A regressão descontínua vai comparar o vencedor com os perdedores, mas os vencedores que venceram por muito pouco com os perdedores que perderam por muito pouco. E a ideia é que se você restringe aos vencedores que ganharam por muito pouco, os perdedores que perderam por muito pouco, ali, bem na identificação, é que você está quase recriando uma alocação aleatória do tratamento que seria ser vitorioso ou ser perdedor. Então, o exercício mental é dizer que eu vou alocar aleatoriamente, você vence ou você perde, você vence ou você perde, você vence ou você perde. E eu posso testar para ver que a média das características dos vencedores que venceram por pouco e a média das características dos perdedores que perderam por pouco são idênticas. Então, qualquer diferença de sucesso futuro eleitoral pode ser atribuído a ter sido vencedor naquela eleição versus ter sido segundo colocado, ter perdido por pouco. Então, essa é uma medida que nos permite identificar essa incumbency advantage, essa vantagem de ter vencido versus ter sido o segundo colocado. Então, formalmente, aqui, só quero, não preciso entrar em detalhes, mas que o que a gente faz aqui, que nos Estados Unidos você sempre focaria no mesmo cargo. Então, você seria o mesmo indivíduo e venceu ou perdeu para o cargo K hoje, e no futuro ele pode ganhar para o cargo K ou perder para o cargo K. Isso é um artigo anterior meu no Political Analysis 2015. Eu digo que esse é a medida que você pode ser usada em qualquer país, em qualquer sistema político. Você sempre pode achar o cara que venceu, o cara que perdeu e ver como eles se dão no futuro. No Brasil, é interessante também olhar outro objeto, que seria esse de olhar o efeito de ter ou perder o seu segundo colocado numa eleição para o cargo K, mas onde o outcome, a variável que a gente está interessado no futuro, é qualquer cargo eleito. Essa é a diferença. Então, você pode pensar que é um winner-runner-up advantage, em termos em inglês, mais do que você compara vencedores e segundos colocados hoje e como eles dão no futuro. E no Brasil, a gente tem que permitir que eles possam mudar de cargo. Muito bem. Deixa eu mostrar umas estimações com os gráficos. De vez em quando, com regressão descontínua, os gráficos nos ajudam a entender o que está acontecendo. Então, isso aqui são os deputados federais. E esse aqui, o 0, quer dizer que você empatou com o segundo colocado. Então, numa coalizão, numa lista de coalizão, a gente pega os primeiros, os dentro da lista de coalizão, os que conseguiram entrar no Congresso e os que não conseguiram entrar, mas estavam muito próximos. Então, a distância entre entrar e não entrar, esse 0 aqui teve um empate. E se você está um pouquinho para a direita, você entrou. Você entrou, né, você ganhou. E se você está um pouco para a esquerda, você perdeu. E aqui, no eixo vertical, a gente está vendo o resultado 4 anos mais tarde. Se você se reelegeu para deputado federal. Então, todos que estão à direita aqui venceram hoje, todos que estão à esquerda perderam hoje, e 4 anos mais tarde, a gente vê, olhando aqui no vertical, que 42% dos vencedores de ontem se reelegeram hoje. Então, enquanto que entre os perdedores de ontem, só 20% se reelegeram. Então, o efeito que a gente pode atribuir a incumbency advantage, a vantagem de ter ganho, para mim, porque isso que é a identificação da regressão descontínua, para um mesmo indivíduo,
A vantagem de ter sido vitorioso 4 anos atrás para eu ser vitorioso hoje me dá 20 pontos percentuais na minha probabilidade de ganhar, mais probabilidade de ganhar hoje do que se eu tivesse perdido. Com as mesmas estruturas, com as mesmas características que eu tenho, filiação partidária, idade, tudo controlado. Essa seria a ideia. E isso seria o objeto mais parecido com o que é estimado, digamos, o que a gente pode estimar nos Estados Unidos, comparando vencedores e perdedores, se eles vencem ou perdem no futuro. Nos Estados Unidos, para ter uma ideia de comparação, no outro artigo a gente estima 45%, isso é quase o dobro do efeito, da vantagem. E na Inglaterra também é parecida, quase o dobro a vantagem do que tem um deputado federal no Brasil. Nos Estados Unidos, mas o que é também interessante é que os perdedores tendem a praticamente ser excluídos de eleições futuras. Então, se você concorre a deputado federal nos Estados Unidos, a Member of Congress, e você perde, você quase não tem mais chance de ser reeleito. Quase zero. Para concorrer, você não vai passar na primária, você não vai nem ser selecionado para primária alguma, provavelmente não vai ser nem para outros cargos políticos também, não aparece outras oportunidades para você. Então, você compra uma campanha, passa na primária, agora chega lá, perde por um pouquinho, está fora. No Brasil, o que a gente vê é que não está fora. Muitos tem 4 anos mais tarde uma outra possibilidade de ser eleito e também outros cargos. Então, nos Estados Unidos, essa diferença aqui que a gente vê no Brasil, a razão porque é maior nos Estados Unidos não é porque essa é mais alta, que os vencedores vão melhor, que é verdade também, mas um pouco. Mas é principalmente que os perdedores são praticamente excluídos de concorrerem outra vez. Enquanto que se a gente no Brasil tem essa diferença, se a gente permite que o sucesso seja definido não como reeleição para o cargo de deputado federal, mas eleição para qualquer cargo eleito político, incluindo vereador, você vê que a vantagem diminui um pouco mais. Então, você tem mais perdedores que são capazes de ganhar outro cargo nos 4 anos de intervalo. A mesma coisa é verdade para os deputados estaduais aqui. Tanto que nos deputados estaduais, a vantagem é menor, é a mesma coisa do gráfico, você tem aqui são os vitoriosos, aqui são os perdedores 4 anos mais tarde, vantagem é só 9 pontos percentuais para reeleição para o mesmo cargo, mas uma vez que você permite o sucesso ser definido como qualquer cargo eleito, essa definição, o intervalo fica menor e não é estatisticamente significativo. Então, outra forma de interpretar isso é que se você concorre a deputado estadual e você quase ganha, mas perde, você perdeu por um pouquinho, isso praticamente não tem efeito nenhum na sua probabilidade de deter um cargo político, qualquer cargo político, 4 anos mais tarde. O nosso sistema não joga fora os perdedores, não tem um efeito causal de perder e ser excluído da política. Você ganha ou você perde, você tem a mesma probabilidade de estar na política 4 anos mais tarde para deputado estadual. Nos Estados Unidos, se você perde, você está praticamente fora do páreo. Isso aqui é graficamente. Vou mostrar os dados com números, mas isso aqui é a mesma coisa que os deputados estaduais, mas com os números. Então, isso aqui são a estimação daquele pulo. A reeleição é deputado estadual para deputado estadual é 9%, 9 pontos percentuais, não 9%. E aqui está os 9 pontos percentuais, essa medida aqui, da descontinuidade. Tá? E aqui a gente vê que você tem um efeito positivo para você vencer, ser eleito deputado estadual, ser reeleito deputado estadual, e tem um efeito negativo, estatisticamente significativo, dizendo que você tem o perdedor tem maior probabilidade de ser reeleito vereador. E aqui que é importante esse efeito, quase tão grande quanto o efeito de ser reeleito. E você pode somar todos e ver que se você passa de reeleição para o mesmo cargo, para qualquer cargo, o efeito que é estatisticamente significativo não é mais para qualquer cargo, se manter na política. Uma observação, então, que tem uma Small Incumbents Advantage, para no Multi-Office Advantage, para deputado estadual, e que o cargo de vereador, a gente vai ver isso também para deputado federal, é usado como se fosse uma safety net. Se você perde uma eleição, você pode sempre virar vereador. Virar vereador é uma boa possibilidade de manter-se na política. Aqui eu apresento os dados de uma forma um pouco diferente, mas que, na verdade, eu acho interessante interpretar. Não estritamente falando, uma regressão descontínua. O que eu faço é
usar uma janela de dados que sejam de apenas 2% da fração dos votos da coalizão, os que venceram e que perderam. Então, como se fosse a janela de dados da regressão descontínua. Só que eu marquei, são 200, 2% a mais 200 vencedores, 200 perdedores. Então, esses números aqui são porcentagens. Do 200 perdedores, em período T, 6% viram vereadores no período T mais 2, 9% viram prefeitos no período T mais 2, quase menos de 1% vira senador, 2% vira deputado federal, estadual, e 17% são eleitos deputado federal. E entre os vencedores, quase todos voltam a ser deputado federal. Então, tem uma clara evidência de um efeito positivo, incumbency advantage, tanto para a reeleição, quanto para multi-office, para todos os cargos. E também tem outras coisas interessantes de ver aqui, é que para ser prefeito, são os segundo colocados, os runner-ups, que são prefeito com maior probabilidade do que os vencedores. Então, é difícil dessa tabela ler uma interpretação onde você primeiro vira deputado federal para depois, com seu objetivo, virar ser prefeito. Não é isso que a gente observa. Observa que quem concorre e ganha para prefeito são os segundos colocados, que próximos a vencer, mas perderam, e eles mudam vão procurar outro cargo. E todos esses cargos, esses resultados eu mostro para mais 4 anos, mas eu tenho no artigo e não muda os resultados. Não acontece muita coisa se você começa a colocar 6 anos, 8 anos, etc. Não é que eles esperam e depois viram prefeitos. Isso não ocorre nos dados. Aí a gente viu deputado estadual, federal, a gente pode pensar também os prefeitos. Será que eles conseguem subir para deputado estadual, deputado federal, tendo vencido ou tendo sido o segundo colocado? Isso que a gente faz nessa tabela, também com essa interpretação de 2% de votos. São prefeitos que ganharam por 2% ou que perderam no intervalo de 2% de votos. E o que a gente vê é que, excluindo os que tinham limite de reeleição, que não tem uma grande vantagem de incumbência, uma vantagem de ter cargo de prefeito para ser reeleito. É estatisticamente significante nessa 2% na janela de 2%, mas na regressão descontínua não é. Tem pouca movimentação também. Mas então, 30% dos prefeitos que vencem agora são reeleitos 4 anos mais tarde. Enquanto que 30% dos segundos colocados que perderam por pouquinho são reeleitos 4 anos mais tarde. Ninguém tinha limite de reeleição aqui. Eu excluí eles. Claro que essas prefeituras são municípios pequenos. O município médio no Brasil é pequeno, ele não tem capacidade de mandar políticos para a política estadual ou para a política federal. Então, é normal que a gente não vê essa movimentação para cima. E como é que a gente... Mas existe. Então, como é que a gente pensa isso? O jeito que a gente pensou é deixar os dados escolherem uma amostragem de municípios, que a gente chama no artigo, Revolving Door Municipalities, vem no conceito de Revolving Door, que os políticos entram e saem do setor privado e voltam para ser político, ou saem ser político para o setor privado. E aqui a ideia é que tem alguns municípios que têm essa capacidade de passar de política local para política estadual ou federal. Então, se todos os nossos dados de 94 até 2010, se alguém concorreu na eleição local e essa mesma pessoa concorreu numa eleição estadual ou federal, a gente taca esse município nesses dados, nessa amostragem. E aí, o que a gente observa? É que não é regressão descontínua, aqui é só estatísticas descritivas. De todos os vencedores desses municípios, 47% são reeleitos prefeitos e poucos mudam de carreira quando eles são eleitos prefeitos, 4 anos mais tarde. Os que mudam de carreira, no sentido vão procurar outros cargos políticos, são os perdedores, os segundo colocados. 12% dos segundo colocados vão ser deputados estaduais, 6% vão ser deputados federais, e 5%, 4% vão ser vereadores. E só 12% vão ser eleitos prefeitos 4 anos mais tarde. Quando a gente olha no total, isso é dados descritivos, nada causal aqui, mas você vê 48% continuam prefeitos praticamente e 28%, mas bem dividido entre ser prefeito e ser outros cargos, continuam na política.
Agora vamos vamos olhar na amostragem da regressão descontínua, que são aqueles só que ganharam por pouco e os que perderam por pouco desses municípios. Então, agora eu estou restringindo os dados cada vez mais. São poucos. São 56 observações onde você tem municípios, onde você tem daquele amostragem que tem um vencedor e um perdedor com 2%, e que também são municípios que criaram candidatos em algum momento durante esses anos que foram para a política estadual ou federal. Mas os resultados estão lá, aqui. Existe uma vantagem de reeleição, mas de reeleição existe uma vantagem, mas os segundos colocados também vão para os deputados estaduais e deputados federais. Tanto que a vantagem desaparece praticamente quando você olha em qualquer cargo. Então, há alguns municípios no Brasil, a gente deixou os dados escolherem, que os dados de regressão descontínua mostram que você perder ou ganhar nesses municípios não tem impacto numa carreira política de você ser excluído da carreira política. Vencer ou perder, você tem uma 50-50, 50-50 que você continua numa carreira política. Se você vencer, você vai continuar sendo prefeito. E se você perder, você provavelmente tem 50% de chance de ser... 25% de chance de ser deputado federal ou estadual e 21% de ser deputado, de ser prefeito. Então, você tem essas opções políticas. Muito bem. Eu acho que é isso que eu tenho a dizer nos dados. Né? Tem várias coisas que podem surgir em termos de interpretação, que eu acho interessante. Uma é sobre na questão das vantagens que ser político está no Brasil. Quem são os políticos, como é que a gente escolhe. Nos Estados Unidos, você tenta ser político, você falha, você é quase excluído. Aqui no Brasil, você continua. Então, tem toda uma literatura de carreirismo político, de ser político de carreira, que claramente no Brasil parece ser importante, que esses dados mostram. Também tem uma questão da Revolving Door Municipalities, que eu acho que tem que ser melhor estudada, que é onde a gente está levando o paper, eu acho, para entender o que é de especial nessas municipalidades, se realmente esses municípios são maiores ou existem outras coisas importantes. E também tem uma questão na pesquisa, por exemplo, de que alguns resultados de uma incumbency disadvantage no Brasil e em outros países em desenvolvimento, que você vencer, na verdade, piora suas chances de ser reeleito do que se você tivesse sido o segundo colocado e tivesse ficado esperando 4 anos para as próximas eleições. E nós não vemos indicação nenhuma que isso existe no Brasil, nessa medida individual de incumbency advantage. O que nós vemos em outro artigo a gente olha, são os vereadores. Para vereador, sim, você ganhar o cargo de vereador, na média, o vereador médio, se você for o segundo colocado, você tem maior probabilidade de ser eleito 4 anos mais tarde que se você tivesse sido o vencedor. Então, não ajuda na reeleição virar vereador. A gente mostra isso no outro artigo que a gente está usando para questões mais técnicas da regressão descontínua. Então, mas é isso. E eu termino aqui. Paradinho. Será que nós passamos para o próximo? Oi? Acho. Até que entrou. Estava com mudo, desculpa. Eu agradeci a apresentação do Leandro e agora estou passando a palavra para o Bruno. Vamos tentar nos ater aos 20 minutos, porque senão não vai dar tempo de todos falarem. Muito obrigada. Bruno. Obrigado. Conseguindo ver a apresentação aqui? Sim, estamos vendo, Bruno. Pode continuar. Tá bom. Agora deu uma travada aqui. Bom, meu nome é Bruno, eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e estou professor substituto na universidade também no Departamento de Ciência Política. Esse artigo aqui, Análise da Sobrevivência de Líderes Partidários na Câmara dos Deputados, foi escrito em conjunto com os colegas
Thiago e Vinícius. Eu estou só... Problema aqui. Tá, agora foi. Bom, nesse artigo, a nossa questão foi entender quais as variáveis explicam o tempo em que os líderes permanecem à frente das suas bancadas na Câmara dos Deputados. Bom, isso importa porque os líderes partidários na Câmara, o cargo de líder partidário é um dos cargos mais importantes para a estrutura interna de funcionamento da Câmara dos Deputados, por uma série de razões, né? Os deputados, os líderes, eles fazem as indicações dos seus colegas para as comissões permanentes e comissões provisórias, votam pela bancada em votações simbólicas, fazem parte da mesa diretora, fazem parte do colégio de líderes, que, por sua vez, junto com a mesa diretora, tem poder sobre a agenda da Câmara, né? E, num sentido mais substantivo, essa constatação de que os líderes importam para o funcionamento da Câmara dos Deputados, ela abriu toda uma avenida de estudos importantes nos estudos legislativos brasileiros, que se opunha a uma abordagem, se opunha a uma palavra muito forte, mas contestava uma primeira abordagem sobre o sistema partidário e o legislativo brasileiro, uma abordagem distributivista, digamos assim, pelo representantes como Barry Ames, Scott Mainwaring, e eles colocavam que o sistema eleitoral brasileiro que favorece, enfim, o sistema proporcional de lista aberta, que favorece campanhas individualizadas, personalizadas, levaria a um legislativo, Congresso, em específico a Câmara dos Deputados, como sendo um reino do parlamentar individual, que cada parlamentar agiria de acordo com seus próprios interesses, teria dificuldades de coordenação entre partidos. Só que o regimento interno da Câmara e o papel do líder partidário, inclusive, demonstra que os partidos, por mais fracos que eles sejam no processo eleitoral, no Congresso eles têm um poder de coordenação muito grande. Então, essa constatação, ela levou uma série de trabalhos muito importantes na ciência política brasileira, mas a figura do líder, enfim, teve essa constatação de que eles são importantes, têm uma função relevante, coordenam o processo legislativo, mas os trabalhos que tentam identificar o perfil, quem são essas pessoas, e se a diferença de perfil tem alguma diferença sobre, por exemplo, comportamento da bancada, coordenação, são muito escassos, né? A gente tem alguns trabalhos sobre o perfil social dos líderes, que demonstra que os líderes são um subgrupo bastante diferenciado, dentro de um subgrupo já bastante diferenciado, que são os políticos eleitos, no Brasil, em termos sociais, uma série de características de gênero, econômicas, educacionais, enfim. E também alguns trabalhos que mostram que, por exemplo, para se chegar a ser líder partidário, você precisa ter uma série de atributos como expertise, conhecimento do funcionamento da Câmara dos Deputados, medido como número de mandatos, ocupação de outros cargos na estrutura da Câmara, e também credibilidade, ou seja, bastante tempo no interior do seu respectivo partido. Mas, salvo maior exceção, a gente não tem ainda trabalhos aqui no Brasil sobre o que explica por que alguns líderes permanecem mais tempo no cargo do que outros. É isso, a gente se voltou para uma literatura basicamente centrada em regimes parlamentaristas de governo, porque nesses regimes o líder partidário, caso o partido vença, consiga a maioria no parlamento ou comande a coalizão, ele se torna também líder de governo, primeiro-ministro, chanceler, enfim. Então, e acaba se confundindo também a figura do líder com a figura com o partido, né? Se a gente pensar na Margaret Thatcher,
e o Partido Conservador Inglês, a própria Angela Merkel e a Democracia Cristã. Então, nesses casos, nesses países, principalmente na Europa, várias pesquisas em ciência política vão observar, primeiro, como se dão os processos de seleção, ou seja, como determinados líderes chegam lá, e também como se dá o processo de substituição e o tempo de permanência dessas figuras à frente dos seus partidos. Aqui, um inventário breve assim, dessa literatura, que testa uma série de hipóteses, né? Por exemplo, resultado eleitoral, líderes que conseguem comandar seus partidos em processos eleitorais bem-sucedidos tendem a ficar mais tempo na liderança do partido, líderes que assumem depois de líderes anteriores que ficaram muito tempo no cargo ou foram chefes de governo, ficam menos tempo, o tamanho do eleitorado que escolhe os líderes também poderia ser uma variável que impacta. Nesse caso, por exemplo, quanto maior o eleitorado possível para o líder, como vários partidos na Europa adotaram sistemas em que todos os filiados votam para escolher os líderes, quanto maior o número do eleitorado possível, menor o tempo de permanência do líder, enfim. A gente tem vários trabalhos testando essas hipóteses, dando resultados diferentes. Bom, e aqui no nosso caso, aqui para o nosso trabalho, a gente se centrou em analisar dados dos líderes partidários que ocuparam os cargos à frente das suas bancadas entre o período de 95 a 2014, observando uma série de questões, né? As regras formais, tanto no regimento interno quanto nos estatutos partidários, o perfil de carreira desses parlamentares e a nossa variável dependente, que é o tempo de permanência à frente da bancada em número de dias. A gente conseguiu os nomes desses parlamentares a partir de uma consulta à Câmara e depois a partir de outras fontes, os dados de perfil de carreira e, enfim, as regras dos partidos. Né? A gente chegou no final um banco de dados final nesse período de 158 indicações de 120 parlamentares diferentes. Então, se um parlamentar foi líder do partido numa determinada legislatura, em outra ele foi contado 2 vezes nesse banco de dados. O regimento interno da Câmara, lá no artigo 9º, ele aponta que com ao menos 1/100º dos membros do plenário, ele tem direito a ter a figura da liderança. Então, isso a gente chegou, nesse período, a 14 partidos que tiveram líderes partidários. A gente olhou os estatutos desses partidos e viu que, geralmente, a bancada é autônoma no processo de decisão, ou seja, os parlamentares votam entre si para escolher o seu líder e depois comunicam para a Secretaria-Geral da Mesa. Em alguns partidos tem uma ingerência da Executiva Nacional no processo, geralmente os partidos de esquerda, a Executiva Nacional participa do processo de escolha da liderança, mas geralmente se dá assim, se dá com a escolha a bancada escolhe o seu líder. E é importante também dizer que o líder partidário no Brasil, geralmente ele tem assento como membro nato nas executivas nacionais. Isso tem repercussões posteriores, porque a executiva nacional é quem controla, por exemplo, os recursos públicos do fundo partidário, do fundo eleitoral, então tudo está conectado. Então, a figura do líder partidário, além de ter poder na Câmara, tem poder também dentro do partido. E daí a gente tentou adaptar algumas hipóteses dessa literatura sobre regimes parlamentaristas para ver como é que se comportam os dados que a gente dispunha sobre o Brasil. Então, a gente viu algumas dimensões de análise, por exemplo, performance. A gente pontuou que talvez os líderes que comandam suas bancadas, no momento em que o partido está na coalizão de governo, ele pode permanecer mais, porque os partidos da coalizão geralmente têm mais acesso a recursos do governo federal. A gente viu também uma variável que é testada nesses estudos sobre regimes parlamentaristas, que é chamada de grace period, que é o início da legislatura, ou o período pós-eleitoral. A gente pensou que
Os líderes que assumem após o processo eleitoral, eles podem permanecer mais do que os que assumem ao longo da legislatura. Algumas questões de organização partidária, tamanho da bancada. Nesse caso, se a hipótese também é que quanto maior a bancada, menor o período de sobrevivência das lideranças. Uma hipótese ideológica, que também é testada nesses trabalhos, e que, no nosso caso, toda a literatura sobre elites políticas assim aponta que os partidos de esquerda tendem a ter um recrutamento político endógeno, né, que a pessoa passa muito tempo dentro do partido para disputar cargos eletivos, enfim, tem processos, as executivas nacionais são mais burocratizadas do que em partidos de centro e de direita, então a gente pensou que os partidos de esquerda, os líderes tendem a permanecer menos tempo na frente do partido, e características pessoais que são a expertise, que a gente mensurou como número de mandatos até assumir o cargo, e o tempo de filiação. Bom, em primeiro lugar, assim, algumas estatísticas descritivas, né? A média de tempo à frente de um partido na liderança foi de 541 dias, com a mediana de 369, né, e um desvio padrão também bem elevado. Aqui a gente viu por legislatura, né, o número de líderes e o tempo médio de sobrevivência. A gente vê que, por exemplo, nas legislaturas dos segundos mandatos, tanto do FHC quanto do Lula, a gente teve um período médio maior dos líderes à frente das suas bancadas, e a gente tem um ponto de maior instabilidade, que é na legislatura do primeiro mandato do presidente Lula, que foi quando estourou o caso do Mensalão, que atingia diretamente líderes partidários, como o Valdemar da Costa Neto e o Roberto Jefferson. A gente vê aqui também a diferença do tempo médio por partido na nossa amostra, e a gente vê, por exemplo, que os partidos de esquerda têm mais líderes ao longo do tempo, nesse período, do que partidos de centro e de direita, né? O PT vai ter 21 líderes nesse período, PCdoB 19, PDT 19, PSB 18 e o PSDB que mais se aproxima. Então, a gente tem uma rotação maior nesses partidos. Bom, e daí, para testar as hipóteses, a gente se valeu de um modelo Fox de riscos proporcionais para análise de sobrevivência, e a gente viu que tem algumas variáveis, os coeficientes seguem, de modo geral, as hipóteses, mas em termos de significância estatística, aqui a gente tem, por exemplo, que o início da legislatura é uma variável estatisticamente significativa, que a gente vê, por exemplo, aqui no primeiro modelo aqui, que o fato de assumir o cargo no início da legislatura leva a uma probabilidade de ficar no cargo até o fim de 51%, ser de esquerda leva a menos tempo na frente da liderança, e a expertise também tem um efeito positivo sobre o tempo de sobrevivência dos líderes partidários. A gente incluiu aqui também um controle nos modelos, que foi o fato de ser da 52ª legislatura, e como a gente viu também que a credibilidade, o tempo de filiação estava associado com o fato de ser de esquerda, geralmente os parlamentares, líderes dos partidos de esquerda têm mais tempo de filiação do que os parlamentares de partidos de centro e de direita. A gente também fez alguns testes desconsiderando essa variável. De um modo geral, seguiu a direção. E a gente vê, por exemplo, que a credibilidade tem um efeito negativo, apesar de não estatisticamente significativo. E foi a curva de sobrevivência para o início da legislatura, né, em 0, que os líderes que assumem no meio da legislatura, e 1, aqueles que assumem no início. E dos partidos de esquerda, também mesma figura. Bom, então, não controlei o tempo aqui, mas espero que não tenha me passado.
te coloca como algumas considerações, né? Que a Câmara dos Deputados, ela institucionalizou desde o processo constituinte a figura do líder partidário como sendo uma figura muito importante para o processo legislativo. Então, o deputado é eleito pelos seus pares, pelos seus correligionários de bancada, e tem uma série de poderes, funções importantes. Então, essa figura demanda mais estudos. Em termos do nosso trabalho, a gente viu que os líderes que assumem, quando iniciam um mandato, decidem permanecer mais tempo no cargo. A experiência, o número de mandatos, também é importante para explicar isso, e a ideologia, ao contrário de outros dos trabalhos sobre regimes parlamentaristas, parece ter algum efeito aqui, algum impacto. Mas isso não esgota, né, de uma forma agenda, e eu queria dizer também que esses dados eles já estão disponíveis no Open Science Framework para replicação, então quem tiver interesse depois pode me encaminhar e-mail que eu repasso os dados também para expandir, para a gente expandir o banco e fazer outros testes. Mas muito obrigado. Bruno, somos nós que agradecemos sua participação. Eu vou chamar agora Maurício, por favor. Sim. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço até a coordenação dessa sessão. E eu sou Maurício Bugarin, da Universidade de Brasília, e esse trabalho é coautorado com Adriana Portugal, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e nós dois somos membros do grupo de pesquisa do CNPq em Política e Economia. Bom, o título do trabalho é Eleitores Adormecidos, Redes Sociais e Radicalismo Estratégico, Resultados Preliminares. É um trabalho em andamento, esses são os primeiros resultados, e esse trabalho fala de uma característica que a gente observou recentemente na política brasileira, que é a radicalização do discurso no processo da campanha eleitoral. Então, para motivar esse trabalho, a gente percebeu que as eleições de 2018 tiveram um padrão um pouco diferenciado no que diz respeito a forte uso de redes sociais e discursos bem radicais, agressivos, e mesmo uso de fake news bastante generalizado. E a pergunta que a gente se faz é a seguinte: o discurso político radical ele pode ser de fato uma estratégia desse processo eleitoral? E se sim, quando é ótimo utilizá-lo e quando é melhor manter um discurso mais tradicional, menos agressivo? Então, a ideia do que a gente vai apresentar aqui, ou do modelo que a gente está construindo aqui, é que existem uma parte do eleitorado, ou uma parte dos cidadãos, que a gente chama de adormecidos, no sentido de que eles perderam o interesse pela política. Essas pessoas não vão votar, não vão participar do processo eleitoral, a menos que elas sejam acordadas. E acordá-los não é uma coisa tão simples. A campanha eleitoral típica, os outdoors, os panfletos, esse tipo de campanha não os acorda. Para que eles sejam acordados, eles precisam se sentir chocados pelo discurso eleitoral. Esse discurso radical que os choca, e especialmente o uso de redes sociais e de robôs e de muitas mensagens vindo de vários lugares, pode acordá-lo, pode fazer com que eles reflitam sobre um posicionamento político, e aí o que pode acontecer é que, ao despertar, eles vão, digamos, se reencontrar com uma ideologia latente que existe neles, né? E vão tomar uma decisão eleitoral. O risco, então, desse processo de tentar acordar eleitores
atualmente adormecidos é que o eleitor pode ser despertado por um partido, mas, ao mesmo tempo, chegar à conclusão de que ele não gosta desse partido. Na realidade, o discurso radical o hostilizou, ele não gosta, descobre que não gosta desse partido e vota contra ele. Então, o propósito desse trabalho é modelar esses elementos que eu acabei de colocar aqui e tentar entender por que o discurso radical pode ou não ser parte de um equilíbrio dinástico no jogo de competição eleitoral. Então, eu vou tentar ser rápido no modelo básico, uma extensão do modelo de Pearson e Tabellini, típico, só que agora tem dois tipos de eleitores. Os eleitores informados, que são um percentual que se aí dessa sociedade, e os adormecidos, que são um percentual complementar. Os partidos recebem contribuições eleitorais, eles vão usar para tentar ou influenciar os eleitores que eu chamo de informados, que são aqueles que participam do processo político, ou seja, aqueles eleitores que vão votar, mas que não sabem por quê, então vou tentar influenciá-los, ou então despertar os eleitores adormecidos. A estratégia de gastos de campanha, então, tem que ser direcionada. Ou eu vou focar num, ou vou focar no outro grupo, ou talvez nos dois, em princípio pode, mas são gastos diferenciados. Um é baseado mais em redes sociais, outro é baseado em publicidades mais típicas, naturais. Os eleitores informados são aqueles que respondem ao modelo clássico de Pearson e Tabellini, ou seja, eles têm posições ideológicas, são afetados por questões estocásticas e votam sinceramente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eles têm preferências políticas, mas podem ser influenciados pelos gastos de campanha. Já os eleitores dormentes, eles são muito simples, eles têm preferências latentes, eles, se forem participar do processo eleitoral, eles tomam rapidamente uma posição, eu gosto desse partido, eu gosto daquele partido, e pronto. Não se preocupam com qual é a plataforma política que está sendo avançada, quais são os outros investimentos na campanha eleitoral. Eles despertaram, se informaram dentro daquilo que eles conseguem, e aí tomam suas decisões eleitorais. Bom, tem classes sociais que vão definir as preferências por políticas, os mais pobres vão querer mais bens públicos, os mais ricos vão querer menos bens públicos, é o modelo clássico. O bem público ele será implementado a partir de um imposto, então, para fornecer mais bem público, a gente tem que cobrar mais impostos, tudo isso faz parte daquele modelo clássico. Eu vou passar um pouquinho sobre esse modelo rapidamente. Basicamente, o modelo dos eleitores típicos, informados, são aqueles que têm uma preferência pela política, que é isso que aparece aqui, e algumas variáveis estocásticas que dependem da classe social deles ou que dependem da situação da economia. E essa primeira parte aqui, a gente chama da parte pragmática da função de utilidade do eleitor, em que ele se preocupa com a política em si, quanto vai ser oferecido de bem público, e a outra parte tem a ver com um aspecto um pouco mais ideológico, tem a ver com o que eu acho do partido, ou algum choque de aparência, lux choque, que é como a gente diz nessa literatura, ou também algum choque geral que afeta todo o país, como, por exemplo, um ataque terrorista, ou um problema energético, que falta energia. Enfim, essas coisas elas estão escritas aqui do ponto de vista do partido B, ou seja, mas isso aqui é uma variável que pode ser positiva ou negativa. Se for positiva, então o eleitor gosta mais do partido B, se for negativo, ele gosta mais do partido A. Então fica equivalente. Já os eleitores dormentes, essa é a novidade desse modelo, eles têm uma preferência ideológica distribuída num certo intervalo. A média desse intervalo, ela vai dizer se eles são mais pró o partido A, um dos partidos, ou pró o outro partido, o partido B. Essa média aqui
ela vai ser observada, ou pelo menos um sinal dessa média vai ser observado. Para simplificar, vou supor que esse valor vai ser observado, e os partidos, então, vão decidir se vale a pena investir ou não em despertar esses eleitores adormecidos. A gente já viu, se eles forem dispersos, vão votar em favor de um ou do outro, dependendo de onde está a posição ideológica que eles descobrem latente aqui. Se eles não forem acordados, eles simplesmente não votam, não participam do processo. Bom, como eu disse, os partidos, no momento em que as eleições começam, por pesquisas de opinião e outras formas, descobrem o que é isso aqui, eu tenho uma boa ideia disso aí, e aí decidem como é que eles vão gastar. A partir daí, a gente vai, então, só comentar rapidamente aqui, eu não sei como é que estamos de tempo, mas como é que é feita esse gasto direcionado para acordar as pessoas. Tipicamente, são manifestações radicais. O cidadão que não estava muito preocupado com política porque estava desgostoso, porque não tem interesse, fica, de alguma forma, chocado pelas informações que recebe e vai, então, procurar mais informações a partir do que recebeu. E aí ele vai se posicionar, podendo ser a favor ou contra a origem da informação que recebeu. Bom, como é que é esse processo de despertar os cidadãos adormecidos? Bom, depende de quanto se gasta, né? Se a tecnologia, como aconteceu, por exemplo, em 2014, a tecnologia de redes sociais não estava assim tão desenvolvida, tão fácil, os robôs não estavam muito claros como usá-los. Se essa tecnologia não está muito desenvolvida, é difícil atingir essas pessoas. Se ela está mais desenvolvida, é mais fácil atingir. Se eu gasto mais, eu consigo atingir mais pessoas e despertar mais pessoas. Se eu gasto menos, eu vou atingir menos pessoas. Isso que é importante. Aqui, para simplificar a nossa vida, a gente coloca aqui o total de pessoas despertas, uma constante aí de uma constante K. Observem que, diferentemente dos gastos de campanha tradicionais, em que se um partido gasta mais do que o outro, ele tem uma vantagem, aqui nos gastos para despertar os eleitores, o que importa é o total de gastos. Então, se eu sou um eleitor e recebo uma informação ou uma pressão, ou alguma coisa de um partido A, eu vou me informar e pode ser que eu, no final das contas, vote contra esse partido. Bom, então, o que os partidos têm que fazer? Eles têm que decidir quanto é que eles vão investir na nova mídia social ou nas campanhas tradicionais. É isso que eles têm que fazer. Bom, a gente tem todo um trabalho a respeito de como é que eles influenciam, como é que os partidos influenciam os eleitores tradicionais. Essa que eu acabei uma vantagem, se o partido A gasta mais que o partido B, leva vantagem, esse H é o coeficiente de proporcionalidade. Eu não vou passar muito tempo nisso aí. O que eu vou fazer é mostrar ou discutir com vocês o fato de que, basicamente, um eleitor informado ele leva em consideração seus vieses ideológicos, as políticas que são oferecidas às plataformas pelos dois partidos, por isso que é informado nesse sentido, e a influência das campanhas eleitorais. Quem gastar mais nas campanhas tradicionais leva mais votos. E aí a gente tem um eleitor em cima do muro, o swing voter, que seria aquele que seria indiferente, e daí a gente pode calcular quem prefere um partido, quem prefere outro. E a gente faz uma série de cálculos que eu não vou perder muito tempo aqui, mas eu vou só comentar que o percentual, a quantidade de votos que o partido A recebe, vai ser dividido em dois tipos de votos: os eleitores informados que votam nele e os eleitores despertos, ou que foram despertados, que votam nele. Quando a gente soma tudo isso, a gente consegue descobrir qual é a probabilidade do partido A obter uma maioria de votos. E
nesse modelo simples de 2 partidos, né? Por consequência, a gente tem os votos do partido B. E o que é importante nessa expressão que aparece aqui é a gente entender que, se eu sou o partido A, o que o partido B faz, eu não posso controlar diretamente. O que eu posso controlar, sim, é o meu gasto. E onde é que eu vou gastar? Nos eleitores tradicionais ou nos eleitores adormecidos. E, basicamente, o que eu tenho que fazer, então, é comparar o efeito do gasto marginal sobre os eleitores normais e o efeito sobre os eleitores adormecidos, que tem a ver com toda essa expressão aqui. Então, a gente chega à conclusão de que, em primeiro lugar, pense no eleitor, no partido A. Se o K for negativo, não, onde está aqui? Bom, vamos trabalhar um pouquinho mais. Isso aí. Essa expressão aqui eu acho que é a expressão relevante. Se o epsilon for negativo, digamos que o epsilon seja positivo, o viés das pessoas adormecidas é pró-partido B. Conclusão, despertar alguém, na média, vai prejudicar o partido A. Então, o partido A vai preferir não gastar nadinha com essa nova mídia social, porque o partido A prefere que as pessoas fiquem adormecidas. Seria o caso, por exemplo, de um partido que está no poder e que há latente uma grande insatisfação com relação a esse partido. Então, eu não quero que aqueles eleitores que estejam desgostosos de política, que eles voltem para a política, porque, na média, eles vão votar contra mim. Então, eu vou gastar todo o meu dinheiro para aqueles eleitores já tradicionais. Por outro lado, se esse coeficiente aqui for negativo, então, na média, essas pessoas que estão sendo despertadas vão, em sua maioria, votar para mim. A questão é o seguinte aqui, será que vale a pena investir neles em contraposição ao investimento clássico? Então, tem que comparar, basicamente, esses coeficientes com esse aqui. E aí a gente tem alguns resultados. Basicamente, essa é a comparação. Se o H for maior do que o lado direito, isso aqui é o valor absoluto, então, o partido A, ele pensa da seguinte forma: é interessante acordar esse pessoal, mas é caro demais acordá-los, comparado com o investimento na política tradicional. Então, eu não vou gastar com mídia social. Por outro lado, se for menor, não só acordar essas pessoas vai me dar mais votos, mas como dar mais votos do que lutar pelos votos tradicionais, dos cidadãos tradicionais. Conclusão, aí eu vou gastar tudo em mídia social. Se for igual, aí ele é indiferente, pode misturar as coisas. Bom, então, o que a gente tem, comparando esses dois termos, é que, por um lado, quanto maior for esse H, ou seja, o efeito da política tradicional ou da campanha tradicional, mais eu quero usar essa campanha tradicional. Quanto maior for a proporção de eleitores tradicionais, também. E quanto mais homogênea for, isso aqui é uma medida, uma coisa mais técnica, mas quanto mais parecida a sociedade for como ela lida com choques agregados, mais eu quero investir na política social. Por outro lado, quanto maior for esse sinal ou essa tendência latente em meu favor, por exemplo, escândalo de corrupção no partido que está no poder, então está todo mundo meio contra esse partido, o outro partido tem mais interesse em despertar os eleitores adormecidos. Isso também acontece quanto mais sensíveis os eleitores adormecidos forem à propaganda, quanto mais barato for essa propaganda, enfim. Bom,
O que a gente pode dizer em conclusão é que existem basicamente dois tipos de equilíbrio. Quando o benefício de despertar os eleitores, mesmo que, apesar dele estar sempre favorecendo algum partido, for muito custoso, for muito baixo comparado com o tradicional, é o que aparece aqui, então a gente vai ter aquela política tradicional. Talvez seja o equilíbrio das eleições brasileiras anteriores, 2014. Por outro lado, quando o oposto ocorre, ou seja, ficou mais barato atingir os eleitores adormecidos. Eu sei fortemente que, do ponto de vista latente, os eleitores, essas pessoas adormecidas, têm uma simpatia por mim, eu vou investir, mas vai ser só o partido, só esse partido que se favoreceria. Então, esse aqui, primeiro equilíbrio eu chamei de equilíbrio tradicional, e esse aqui é o equilíbrio tradicional versus mídias sociais, né? Nesse equilíbrio, um dos partidos muda, e parece que foi o que aconteceu, que é uma coisa curiosa que a gente observou, que esse uso extensivo das mídias sociais, dos fake news, foi muito enviesado na direção de um dos dois grandes concorrentes, né? Bom, como conclusão, o radicalismo nas campanhas eleitorais pode ser visto, sim, como um comportamento estratégico que visa despertar, trazer para o processo eleitoral pessoas que estariam desinteressadas, e o partido vai radicalizar vai usar essas estratégias se, basicamente, as condições estiverem propícias para isso, que envolvem, primeiro, talvez uma insatisfação generalizada com o outro partido, que estaria latente, e acesso mais fácil a esses eleitores adormecidos. Naturalmente, essa motivação radical pode não ser tão forte a ponto de valer a pena investir nela, ou pode ser que foi como parece ter sido o caso das eleições mais recentes. Naturalmente, tem muito mais a se falar sobre isso, esse é o começo de uma pesquisa, a gente tem que explorar muito mais esse modelo, mas eu acho que a mensagem principal é entender que como o radicalismo pode ser uma decisão estratégica. E com isso, Maurício, muito obrigada, Maurício. Vamos chamar o Vitor, porque nós já estamos em cima da hora. Vitor, por favor. Olá, ok, vou compartilhar aqui a apresentação. Todo mundo consegue ver e Estamos vendo, sim. Pode continuar. Bom, então, meu nome é Victor Finkler, eu sou graduando em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Paraná, e eu vou apresentar uma parte resumida derivada do meu trabalho de conclusão de curso, que é a União à Direita, aliança entre MBL e Patriota nas eleições de 2020. É uma pesquisa que, como o próprio título já traz, tem como objeto de estudo o Movimento Brasil Livre, o MBL, que é um grupo surgido do think tank Students for Liberty, Estudantes pela Liberdade, também na sua diretriz brasileira, que é um movimento com ideais políticos de direita neoliberais que também costuma defender pautas conservadoras. E o meu outro objeto é o Partido Patriota, uma sigla de direita que surgiu como Partido Ecológico Nacional e realizou um processo de rebranding para adequar a sua marca partidária a um discurso nacionalista reemergente e se afastar da visão mais tradicional e mais desgastada de um partido. Essa pesquisa, então, buscou apresentar um resumo histórico dos grupos, comparar seus valores ideológicos e construir a narrativa entre eles que justifique que leve até o momento da aliança entre ambos para as eleições municipais de 2020, mais especificamente na cidade de São Paulo. Também tem um debate dessa aliança, dos seus resultados e seus significados políticos. A metodologia utilizada foi uma pesquisa exploratória com revisão bibliográfica documental. Então, eu tive uma revisão de literatura sobre tanto pesquisas já que abordaram o MBL e o Patriota, quanto que abordaram o think tanks, quanto o rebrand partidário, quanto a própria ideologia neoliberal que foi identificada nos dois, e também discursos conservadores, etc.
Outros materiais utilizados foram matérias publicadas em veículos de comunicação de grande alcance, como é o País, Folha de São Paulo, o Globo, o Estadão, o UOL, matérias divulgadas pelos próprios objetos, e tudo isso justamente para ocupar as lacunas que muitas vezes a revisão de literatura não abordava. Então, muitos acontecimentos que pesquisas não abordavam, muitos momentos históricos desses dois objetos, que são objetos recentes, né, que surgiram nos últimos anos. Então, tinha muitas lacunas na história e esses documentos jornalísticos auxiliaram nisso. E também foram utilizados documentos disponibilizados pelo movimento, pelo partido, assim como documentos do TSE e de outras plataformas de pesquisa política, como Datafolha, o Congresso em Foco, pesquisas realizadas pelo Nexo, etc. Os resultados obtidos sobre o MBL, basicamente, historicamente, mostrando que surgiu como alternativa para os membros do think tank Estudantes pela Liberdade poderem participar das manifestações de 2013, porque por questões legislativas, como eles recebiam recursos financeiros de think tanks do exterior, eles não podiam participar pelo Estudantes pela Liberdade, então eles criaram este movimento para poder participar. Eles tiveram uma grande repercussão em 2013 nas jornadas de junho, em outras manifestações, e o projeto basicamente ficou meio parado até o final de 2014, quando teve a reeleição de Dilma Rousseff, sempre com um forte discurso antipolítico, antissistêmico, contra a velha política, que seria caracterizada pelo fisiologismo e pelo patrimonialismo, e sempre se posicionando de uma maneira partidária até 2015, quando anunciaram que iam fazer pré-candidaturas de membros do movimento, e com isso passaram a se autodeclarar como suprapartidários. Seus interesses estariam acima de qualquer partido político, mesmo eles buscando filiações e alianças com esses. Eles também, nesse ano, lançaram um manual de instruções para núcleos municipais, onde eles descreveram quais partidos os membros do MBL poderiam se filiar para lançar candidaturas, ou se filiar simplesmente por se filiar, e eles destacaram o Democratas, o Partido Social Cristão e o Partido Novo como mais próximos aos ideais do MBL, partidos considerados neutros, que não faziam diferença, por assim dizer, seria PSDB, PMDB, PV, PSC, de novo, né, que ele retomado de novo, PRP, que é o atual Republicanos, PSB, PPS, PTdoB e PRTB. E partidos antagonistas, que são proibidos de um membro se filiar, seriam dois partidos, né, caracterizados como mais de esquerda, ou de esquerda, como o PT, PSOL, PCdoB, PSTU, PCO e Rede. Nas eleições municipais de 2016, primeira eleição do grupo, eles lançaram um candidato a prefeito e a 44 vereadores. Os partidos com mais filiados eram PSDB e DEM, 10 com cada um. Também havia candidatos por todos esses diversos outros países, alguns citados naquele documento que eu mencionei, outros partidos não citados. E nessa primeira eleição foram eleitos 8 dos 45 candidatos membros pelos esses partidos, pelo PPS, pelo DEM, pelo PRB, e nós vemos uma predominância do PSDB nessa eleição, que foi também o partido que, junto do DEM, recebeu mais candidaturas. E em 2018, o PSDB fez aliança nacional com o MBL e recebeu 5 candidaturas, além de ter candidatos também pelo DEM, e outros partidos que também faziam coligação em torno da candidatura do Alckmin, Novo, PMDB, PSC e PROS. E nesse momento você tem já a dominância das eleições pelo DEM, né, que foi uma coisa que ficou muito marcada nessa eleição. Então nós tivemos pelo Senado o Marcos Rogério, do DEM, e o Eduardo Girão, do PROS, o Marcos Rogério, que agora está bem destacado na mídia. E na Câmara nós tivemos o Kim Kataguiri, o Zé Mário, o Mamãe Falei e o Sóstenes Cavalcante pelo DEM, todos esses pelo DEM. E você tem daí o Jerônimo Gaordin pelo PP. Ao final, então, no total, 7 dos 16 candidatos foram eleitos, sendo 5 pelo DEM. Então, a gente também vê que o MBL, ele conseguiu ir de uma organização de mobilização em rua, de manifestações, com forte discurso contra a velha política, né, o que eles chamam de velha, contra estruturas políticas tradicionais. Eles foram através de uma comunicação que utilizou muito formato de textos jornalísticos, muitos memes, muitas provocações e ataques a adversários políticos, à esquerda, movimentos políticos.
tanto de esquerda ou direita, ultimamente até, atacando muito de direita. Eles foram dessa organização de rua, por assim dizer, para um movimento com cada vez mais representantes nos espaços políticos tradicionais, como câmaras, como câmaras de deputados, como Senado. Então, você vê essa transição do movimento para o que eles, por assim dizer, juraram destruir em um momento. E sobre o Patriota, ele foi fundado em 2011 como PEN, e o Partido Ecológico Nacional, e na época se definiu como um partido que defende várias causas, mas sempre com foco em sustentabilidade. E em 2014 eles conseguiram seus 3 primeiros assentos com deputados federais e 13 com deputados estaduais. Na eleição de 2016 lançaram já um número bem expressivo de candidaturas, 160 candidatos a prefeituras e quase 10 mil candidatos a vereadores, e conseguiram eleger 13 prefeitos e mais de 500 vereadores. Em 2017, o Partido Ecológico Nacional decidiu então convidar o então deputado do PSC, Jair Bolsonaro, a ser pré-candidato à presidência para as eleições de 2018. Nesse momento, eles realizaram uma enquete online para os filiados escolherem o novo nome do partido, para adaptar o partido o seu novo membro, por assim dizer, né, que era também contrário até a agenda ambiental, e a Alternativa Patriota ser a vencedora. Bolsonaro nunca formalizou a sua ida ao recém-nomeado partido e optou posteriormente pelo PSL, como nós bem sabemos. Então, como eu estava destacando essa parte do rebranding partidário, que é uma parte também que envolve bastante a minha área, da publicidade, do marketing, do branding. Tem o processo de renaming que foi feito, né, como eu já destaquei, de PEN, Partido Ecológico Nacional, você vai para Patriota, que tem um slogan, inclusive, que é Brasil acima de todos. Você tem essa transição de uma marca desgastada, uma marca, por assim dizer, genérica, mas que você vai para você remove primeiramente a palavra partido, para afastar essa sigla da conotação clássica de partido. Você tem a remoção do ecológico para demonstrar essa mudança de prioridade na pauta do partido, e você tem um sinônimo, né, um equivalente à questão nacional. Então você dá uma palavra muito mais enfática, forte, e até mesmo que foi retomada, né, com muita força nos últimos anos, que é a questão do patriotismo, que foi justamente nesse discurso nacionalista de direita que foi sendo reemergente. No próprio estatuto do partido, eles destacam que as cores verde, azul, amarelo e branco, as cores da bandeira do Brasil, estão presentes em toda a comunicação visual da legenda. Então, eles também destacam... No PEN, também era utilizado, o logo do PEN tinha as cores da bandeira nacional, só que no Patriota isso foi reforçado. O hino do partido também foi alterado para ser inspirado no que eles chamam de DNA da música brasileira, isso é alguma coisa do estatuto diz, que é com um ritmo vibrante e cativante. Então, você tem toda uma nova marca patriota que possui uma linguagem visual, escrita e até mesmo sonora que é inspirada na bandeira nacional, uma perspectiva mais chauvinista. Eles adotaram um discurso economicamente liberal e moralmente conservador muito forte com esse rebranding, apesar de antigamente eles já terem, por exemplo, membros eleitos do partido que eram da Frente Parlamentar Evangélica. E em 2018 eles elegeram 5 deputados federais e 14 deputados estaduais, um crescimento em relação à última eleição nacional. E o candidato deles, Cabo Daciolo, conseguiu 1,26% dos votos totais contabilizados. Ele ainda conseguiu um destaque muito grande pela figura dele, né, pelos discursos inflamados dele. A comparação ideológica, então, que eu realizei entre o MBL e o Patriota, que foi destacado daí na questão de alguns tópicos principais que ambos tratam. Então, eu peguei isso de documentos que são disponibilizados pelo Patriota no site deles e também documentos que são disponibilizados pelo MBL no portal deles. Então, na economia, os ambos têm uma semelhança muito grande, os ambos defendem um sistema capitalista sem interferência do Estado, baseado no livre mercado e na propriedade privada, com uma visão muito própria da escola de economia, principalmente do Mises. Inclusive, o Mises é uma leitura obrigatória para todos os membros
entrados, por assim dizer, recém-aceitos no MBL, que eles têm que ler as 6 lições de Mises, mas a visão do patriota também, o discurso é basicamente o mesmo. Nas pautas consideradas morais, por assim dizer, como os próprios objetos descrevem, o MBL sempre descredibiliza a questão dos movimentos negros, feministas, trabalhistas, e o chama de vitimistas, e o patriota se declara como um partido conservador e cristão. Os dois têm em comum, principalmente, a pauta anti-aborto. Eles são anti-legalização das drogas, contra a chamada ideologia de gênero nas escolas e o, por assim dizer, politicamente correto. Na segurança, o patriota defende um amplo investimento na segurança pública e nas Forças Armadas, ao contrário da desestatização em outros setores da sociedade. As Forças Armadas têm que continuar, e a segurança pública tem que ser ainda mais investida. E o MBL defende aparelhamento e investimento em seguranças, pois o próprio Mises, o autor em que eles se baseiam, argumenta que proteção interna e externa de uma nação depende do exército, suas forças armadas, da polícia. Na educação, o patriota defende mais uma prática de ensino técnico e disciplinas voltadas aos direitos civis, muito daquela volta de disciplinas que eram aplicadas durante a ditadura militar. O MBL defende mais a privatização do ensino público em todos os níveis, com exceção em áreas de risco, que eles dizem que as escolas devem ser militarizadas. No meio ambiente, os dois falam, no discurso deles, que eles defendem a preservação de recursos naturais, fauna e flora, mas sem interferência estatal ou com qualquer solução que tire a liberdade do mercado agir. Então, eles propõem isenções tributárias, diminuição de impostos e prêmios para empresas que reduzirem seus índices de poluição. Como se deu a aliança, então, entre esses dois agentes políticos? Isso tudo começou principalmente em 2019, quando o MBL, no primeiro ano do governo Bolsonaro, o MBL se distancia da imagem de Bolsonaro durante o primeiro ano do governo dele. O MBL começa a ser atacado e isolado na direita pelas alas bolsonaristas. Ele é hostilizado em manifestações, ele adota posicionamentos anti-Bolsonaro, apesar dos membros do MBL serem governistas em quase a maioria das votações. E o patriota, em 2019, continuou se mostrando um partido governista com o Bolsonaro, ele aderindo 95% dos votos. No final do ano, o Arthur Duval, mamãe falei, que é um político membro do MBL, ele é expulso do DEM, por ele lançar sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, quando, na verdade, o partido dele falou que ia dar apoio ao candidato do PSDB, que no final foi Bruno Covas. E em setembro de 2020, quase um ano depois disso, o patriota abre portas para o Arthur Duval, o que leva outros membros do MBL a se filiarem e lançarem suas candidaturas pelo partido, como o próprio Fernando Holliday, que também é outra liderança principal, outro representante principal do MBL, que também saiu do DEM. E, segundo os próprios membros do MBL, eles escolheram o patriota por esse não usar fundo eleitoral e pela garantia do cargo de presidência do Diretório Municipal do Patriota em São Paulo, que foi entregue a Renan Batista, um dos principais líderes do movimento. Como resultado dessa aliança, Arthur Duval conseguiu 9,78% dos votos para prefeito de São Paulo, quinto lugar no primeiro turno, o que foi impressionante porque ele ficou muito acima das médias que indicavam entre 4% e 6% de votos nas semanas ali anteriores à eleição. Ele ficou à frente de políticos tradicionais ou partidos tradicionais, como o PT com Gilmar Tato, a Joyce Hasselman, Levi Fidelix. A campanha do Arthur Duval foi marcada pelo baixo uso de TV e rádio, com apenas, já que eles só tinham 16 segundos, e eles utilizaram massivamente redes sociais e campanhas de baixo orçamento, muito voltado para fazer memes, para fazer lives e ataques a adversários políticos. Nessa eleição em 2020, nas eleições nacionais de 2020, eleições municipais de 2020, 14 membros e coordenadores do movimento foram eleitos por vários partidos. Os 3 candidatos do MBL em São Paulo foram lançados pelo Patriota e os 3 foram eleitos, Fernando Holliday, Rubinho Nunes e o Marlon do Uber. Então, o que a gente pode considerar disso tudo? Os dois objetos, tanto o MBL quanto o Patriota, mudaram muito seus discursos, seus objetivos ao longo de suas narrativas históricas, pelo que podemos perceber. O Patriota, que fez um rebranding geral. Os posicionamentos políticos de ambos possuem muito mais semelhanças do que diferenças.
A aliança para a prefeitura e para vereadores de São Paulo foi benéfica para ambos, segundo representantes do próprio movimento do partido. E o que dá para ver da proposta do MBL de ir de um grupo de rua antipolítico para alguém presente nos debates políticos, nas casas políticas tradicionais, eles se beneficiaram muito da estrutura do partido, da experiência de partido do Patriota, e o partido conseguiu dar um passo além no seu rebrand, além do discurso, além do visual, do sonoro e do escrito. Eles conseguiram mostrar num posicionamento, numa eleição, numa aliança, numa eleição, a vontade do partido de se afastar da imagem desgastada, de desconfiança que a população tem de um partido clássico, para um movimento político, aderindo ao movimento político. Só uma observação final também, que essa pesquisa não recortou os acontecimentos mais recentes, como a expulsão do Holliday do partido em abril e a filiação de Flávio Bolsonaro em maio, justamente porque são eventos muito recentes e a gente não sabe no que eles vão se desencadear. Então, é isso. Daí, muito obrigado a todos, e também posso disponibilizar meu e-mail para qualquer questionamento, para qualquer auxílio, se alguém também tiver algum material interessante para compartilhar comigo. Muito obrigado. Vitor, muito obrigada. Eu gostaria de dizer que essa sessão foi muito, muito boa. Eu até acho que a gente está cometendo um equívoco aqui. A gente deveria ter 2 por sessão para ter mais tempo para debater, porque cada uma das exposições suscita uma série de indagações. Infelizmente, nós temos pouquíssimo tempo pela frente. Eu vou fazer uma pequena pergunta para cada um de vocês. Se houver tempo, nós vamos responder. Se não houver tempo, vai ficar guardado para o futuro. Leandro, eu vou começar por você, que foi o primeiro a expor. Eu queria saber se essa baixa taxa de renovação implica em algumas consequências na representatividade. E a segunda questão é a seguinte: como é que é possível comparar a questão norte-americana com a brasileira quando nós temos sistemas eleitorais muito diversos? Nos Estados Unidos, nós temos sistema distrital e aqui no Brasil, proporcional. Portanto, as chances de ser reconduzido ao cargo são distintas exatamente pelo sistema eleitoral. Ou seja, no sistema proporcional, a lista é feita pelos partidos, então a pessoa necessariamente estará numa lista ou não estará de acordo com o partido. Bruno, você está falando da sobrevivência de líderes partidários. Eu queria saber qual é o grau de obediência à liderança daqueles que estão no mesmo partido, daquela liderança. E depois, se isso não depende do partido, acho que você, de uma certa forma, mostrou, mas em vez de separar os partidos por direita, esquerda ou cada um dos partidos, se não faz enorme diferença se é partido da base do governo ou se é partido de oposição. Maurício, sua exposição é excelente, a gente fica assim muito animada para saber quais são os resultados, você está trabalhando com o aspecto da cultura política e daí por diante. Será que os incentivos dados também não têm uma influência muito poderosa, ou seja, a questão das vantagens? Além do quanto se gasta, que você mostrou, eu acho que nas últimas eleições o percentual de gasto por partido teve uma influência um pouco diferente do que costumava ter. E será que o tema predominante da campanha também não influencia? Por exemplo, quando o tema predominante é corrupção, você tem uma tendência a valorizar aqueles que negam a própria política, negam os partidos, e se fala da nova política. Quando se fala de nova política, já está... É um sintoma claríssimo que se está negando a política como tal, e não a política tradicional, o jogo de poder mesmo. Por exemplo, quando o tema é corrupção, eu acho que o tema predominante, eu estou falando, tem eleições em que o tema predominante era a inflação. Isso tem um outro efeito na população. Certamente, nas próximas eleições, o tema predominante deve passar pela área da saúde. Será que isso não tem influência? Então, é a questão dos predominantes. Ô, Vitor,
Quando você fala aí dessa união à direita, eu concordo com você, eu acho que você fez uma bela descrição desses partidos que estão aí, que falam, têm um discurso claríssimo contra aquilo que o Maurício toca, da velha política, ou seja, desses eleitores que estão adormecidos. Agora, será que não valeria a pena você fazer um levantamento de quais são os candidatos que se inscrevem nesses partidos? A minha intuição é que quando você tem partidos nos quais se inscrevem muitas pessoas que têm origem militar, por exemplo, isso tem uma influência na identidade do partido. Não é a troco de nada que o cabo, como é, qual é o nome do cabo aí? Daciolo, na verdade, teve uma votação muito expressiva. A minha pergunta é, o cabo Daciolo teve opção? Ele poderia se inscrever, por exemplo, num outro partido que tivesse do centro para a esquerda, ou não podia? Quer dizer, até poderia, mas você acha que ele se sentiria tão à vontade, receberia essa quantidade de votos que ele recebeu? Eu, infelizmente, vou dizer... nós temos também uma pergunta do Fabiano Schwartz para o Maurício. Maurício, você considera possível testar esse modelo que você nos apresentou com os dados eleitorais de 2014 e 2018? Eu não sei, eu teria que perguntar aqui se nós podemos ultrapassar nosso limite de tempo ou se tem uma mesa que entra agora. A mesa entra, acho que às 4. Então, nós podemos ter tempo aqui? Então, vamos obedecer? Vamos fazer alguma coisa que não é... tem que, uns 15 minutinhos antes das 4, tem que finalizar, viu? Tá bom, nós vamos finalizar. Então, por favor, cada um vai responder só por 5 minutos, senão não vai dar tempo de todos. Democracia é assim, gente, tem que dividir o tempo igualmente. Leandro, começa por você, que foi o primeiro. Tá bom, então a pergunta era como é que a gente compara Estados Unidos e Brasil, né, com sistemas políticos? Dois sistemas eleitorais distintos. Então, tem duas respostas. Uma é que é exatamente o bom dessa medida é que dá para comparar. Qualquer sistema eleitoral, até a lista fechada, desde que eu tenha ordem das FIIs, dá para comparar. Então, dá para comparar, né? Daí a questão é o que significa essa comparação, mas pelo menos estamos comparando alhos com alhos. E a segunda é que já estamos começando a fazer essas comparações. No artigo que está citado na conclusão dos meus slides, que é um artigo mais técnico, a gente usa dados da Finlândia, Dinamarca, Brasil e Colômbia. E não tem nada. Dinamarca tem um efeito enorme de advantage, Finlândia é 0. Brasil é negativo, Colômbia é alto. Eu tenho, para o sistema distrital simples, eu tenho do resultado já para o Malawi, para a Inglaterra, Estados Unidos. Malawi é 0. Inglaterra e Estados Unidos não é parecido, porque na Inglaterra os candidatos mudam. Então, a gente é uma boa hipótese, mas não parece ser o tipo de sistema eleitoral. Também não parece ser muito sistema de riqueza, porque a Finlândia é 0, Malawi é 0, Estados Unidos é alto, Brasil é meia boca, dependendo. Então, não está claro ainda quais são os correlatos. Leandro, e quando você tem sistema predominantemente bipartidário e sistema multipartidário? Sistema bipartidário é só os Estados Unidos. A Inglaterra tem os Lib Dems também. E não... Por isso que eu falei predominantemente, eu não falei que era exclusivamente. Não, exato, mas não... O sistema bipartidário americano tem umas coisas interessantes que dá para fazer, mas é quase único. Porque nem na Inglaterra dá para você excluir os os liberais, mas também tem outras questões que entram. Então, o sistema partidário, sistema de votação e renda não parece estar explicando nada por enquanto. Mas essa medida faz sentido em qualquer eleição. Muito obrigada, muito interessante, e certamente o seu estudo vai ser replicado em vários lugares. Muito obrigada, Leandro. Bruno. Bom, sobre a primeira questão, né? Tem um trabalho já que fez um teste sobre os tipos de líderes e os tipos de disciplina, né?
se o tipo de líder ele tem algum impacto sobre a disciplina, e os autores lá nesse estudo encontraram que sim, né, que líderes com maior credibilidade, digamos assim, mais tempo no partido, que já foram da executiva, já foram burocratas dentro do partido, tendem a ter mais controle sobre as suas bancadas. Só que daí eles não controlaram isso por ideologia, que parece ser uma coisa que está interveniente aí, né? E sobre a... E porque também tem os próprios partidos, têm níveis diferentes de disciplina, por exemplo, o PMDB. O que é liderar o PMDB, né? É um exercício de negociação constante, porque a qualquer momento podem vir 50% mais um deputado e destituir o líder. Então, o líder tem que saber também fazer os acordos necessários. E sobre a outra a questão, a gente fez o teste, considerando a coalizão, né? A coalizão tem um efeito positivo, assim. Os líderes dos partidos de coalizão tendem a ficar mais tempo, só que esse efeito não é estatisticamente significativo. E só que talvez teria que fazer uma interação aí para trabalhos futuros, assim, entre ideologia e coalizão, porque parece que ideologia é pelo menos se a gente considerar, por exemplo, PCdoB e PT, que eu acho que são pontos fora da curva ali, que fazem uma rotação anual dos líderes do partido, já tem um acordo anterior, né, em relação a isso. Mas Ô, Bruno, talvez a coalizão entre governistas e oposicionistas, ou governistas e minoritários, alguma coisa assim. Não uma coalizão eleitoral, mas naquela que comanda o parlamento, né? Tá? Isso. Mas obrigado pelas questões. Não, vocês fizeram, Maurício, sua vez. Sim, de fato, o tema é super importante, né? Eu acho que no modelo está correlacionado com aquele key, né? Aquela variável lá que dizia para onde que está pendendo a, a visão latente daqueles que não estão muito envolvidos. E se o tema é corrupção, é mais fácil tocar essas pessoas que estão de fora com o argumento de que você também está de fora, você também é diferente, né? Então fica mais fácil. E está associado também isso aí à tecnologia, né? Tem a tecnologia física, né? É mais fácil hoje em dia chegar na casa dessas pessoas via WhatsApp, via outros meios, mas também é mais fácil chegar pela questão do argumento, né? Do argumento de que eu sou diferente como você. Né? Então, de fato, realmente eu acho que nessa última eleição teve uma conjunção de fatores que facilitaram isso. Agora, 2 pontos. Bom, com relação a teste, sim, a gente quer chegar a isso, mas é um longo caminho. Né? Eu acho que o modelo ainda precisa ser aprimorado, mas o que é bacana, eu acho que o Leandro conhece bem esses modelos do Percy Belém, que eles são muito ricos para extensões. Né? Dá para a gente explorar muita coisa. Uma coisa que parece natural é que partidos diferentes podem ter vantagens diferentes, como você falou. Então, pode ser que, para um partido, essa tecnologia de redes sociais seja muito natural e, para outra, seja bem mais difícil, por características do partido, por características do despertar das pessoas. Né? Mas também tem aquilo que foi usado também em alguns momentos, como inclusive no Brexit, assim, de esse despertar, não qualquer um, como aparece aqui no modelo, se eu despertar, de repente ele vai acordar e se voltar contra mim, mas despertar só que eu quero despertar. Então, aquelas pessoas que, por informações a respeito de uso da internet, de uso do Facebook, eu sei que ele tem um viés pró, eu vou focar nessas pessoas. E aquelas outras pessoas que, pelo uso da internet, pelas posições, pelo Facebook, eu acho que ela está mais próxima do outro partido, eu deixo ela de fora. Eu não provoco ela. Maurício, talvez seja muito interessante fazer a comparação eleição Collor e eleição Bolsonaro, porque as duas trabalharam com um tema idêntico, que era a questão da corrupção central. Talvez seja muito interessante passar por aí. Né? Verdade. Obrigada, Maurício. Obrigado, eu. Vitor. Bom,
Foi uma Eu questão não sei de... porque o seu dá eco, por algum motivo. Acho que você tinha perguntado a questão do perfil, né, dos políticos que aderiam ao Patriota e tudo mais. Então, eu justamente quis começar com essa pesquisa, que se você for ver, ela é uma pesquisa muito narrativa, ela é uma pesquisa que eu tento traçar essa trajetória dos dois objetos até o momento em que culmina nessa aliança entre eles. E essa abordagem do perfil de um candidato, da sua comunicação, de como ele se posiciona. Isso é uma proposta que eu tenho com o meu orientador também, de expandir essa pesquisa que eu estou fazendo, mas voltada ainda para os membros do MBL que foram pelo Patriota. Então, ali, todos aqueles candidatos que eu elenquei na minha pesquisa, eu queria ver quais são as propostas, como que eles se comunicam, quais são os focos que eles dão, porque o MBL ele tem uma coisa muito interessante de, apesar dessas lideranças maiores dele, como o Kim, como o Arthur Duval, o Holly, eles atacarem muito, né? Muito uma política de ataque, uma política de memes, de brincar com os adversários, com quem você não concorda, com as situações políticas. Tem outros, como por exemplo o Marlon do Uber, que também é do MBL, foi pelo MBL, que ele ficou famoso justamente por falar da questão, por defender as pausas do Uber, dos trabalhadores do Uber. Então, tem ali uma distância em relação a figuras mais famosas do MBL. Daí até que ponto que o Marlon se vê mais como membro do MBL do que como o Marlon do Uber, é uma questão, acho que, muito da comunicação dele, assim. Então, essa é uma proposta de pesquisa que eu quero ver adiante. E você tinha falado da questão do Daciolo, né? Essa abertura que ele teve pro Patriota. Eu confesso que até uma coisa que eu estava conversando com o meu orientador, que era, tá, mas como que o Daciolo acabou parando no Patriota, né? Qual que foi o acontecimento que levou isso? E foi meio difícil de encontrar. A gente ainda está nessa busca, assim, um pouco de entender o que levou uma coisa a outra. Quem que é exatamente o Daciolo? O que interessou nele no Patriota? Será que teve uma junção de interesses, ou será que o Patriota prometeu alguma liberdade discursiva? Porque, né, a campanha do Daciolo foi muito marcante para todos, né? Ninguém esperava, assim, aquele nível de discurso dele para aquelas pautas, sendo que você já tinha um candidato ali considerado extremista como o Bolsonaro, né? Então, você não esperava ver um Daciolo nessa eleição. Então, é uma coisa curiosa. Eu estou atrás de informações. Se alguém tiver algum dado, alguma pesquisa, alguma matéria de jornal, algum documento, pode me encaminhar, por favor. Gente, olha, eu quero agradecer a todos vocês. Essa exposição aqui foi excelente, aprendi muito. Eu acho que todos nós aqui aprendemos. Pena que não temos pouquíssimo tempo. Eu vou fazer uma pequena sugestão. E cada um de vocês deixe em algum lugar, eu vou perguntar para a Isabel onde, o e-mail de vocês, que se as pessoas tiverem indagações, elas possam se dirigir a isso, para que isso não morra aqui, embora fique gravado. Tá bom? Gente, muito obrigada. Isabel, muito obrigada pelo seu apoio, que foi fundamental, e espero encontrá-los numa próxima reunião. Muito obrigada.